Oi, gente, bom dia! Tudo bom? Ô! Vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre acessibilidade na web. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e muito. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Mônica Craveiro. Nas minhas redes sociais é @mocraveirodev em todas elas. Então vocês conseguem me achar por esse @. Nesse QR Code também está o link de todas as minhas redes sociais, tá? E a primeira coisa que vocês vão perceber sobre mim é que eu sou carioca. Então, vocês vão perceber isso bastante. Eu sou desenvolvedora back-end e é óbvio que eu vou falar de front-end, né? Eu sou desenvolvedora back-end na MLabs. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação e Matemática. Eu sou ex-aluna da Desprograme, inclusive estamos aqui na Campus Party, nossa bancada está ali na frente do Palco Tech, da Reprograma e da Digital House. Eu sou professora de programação na Reprograma. Eu sou palestrante, apresentadora também, mestre de cerimônias em vários eventos de tecnologia. Sou coordenadora e também voluntária em várias comunidades de tecnologia. Inclusive, duas delas estão aqui na Campus Party, que é a Desprograma e a Tasking. Eu sou embaixadora da Programaria, também, que é uma comunidade de tecnologia voltada para o público feminino e não binário. E eu sou host do canal da NodeBR, no YouTube. Além também de criadora de conteúdo nas redes sociais. Então, vocês vão ver bastante coisa minha aí nas minhas redes sociais. Mas, vamos falar sobre acessibilidade, né? Vocês já pararam para pensar como a acessibilidade é importante? Às vezes, a gente não pensa como isso é importante, né? E acontece o seguinte, eu não pensava nisso. Quando eu programava, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não pensava como o que eu estava fazendo no meu trabalho impedia os outros de acessar o meu conteúdo. E eu trabalhei numa empresa internacional e a gente recebeu uma notificação de acessibilidade. E a gente teve que fazer a acessibilidade nos nossos sistemas em 6 meses. A gente tinha que colocar acessibilidade. E a gente não tinha nada de acessibilidade, estava bem ruim mesmo. E a partir daí, a gente começou a ver que como que isso era importante. Eu tive que estudar bastante, foi daí que surgiu todos os meus conhecimentos nessa área de acessibilidade, e eu tive que estudar bastante isso. E eu comecei a ver que muitas coisas de acessibilidade, elas melhoravam o meu dia a dia, e não só na área de programação. Melhorava o meu dia a dia no geral. Eu não subi para uma rampa? Isso é acessibilidade. Isso melhora o nosso dia. Então, eu comecei a colocar isso na cabeça. E a gente não pensa isso geralmente. É difícil a gente ter esse tipo de pensamento quando a gente não tem nenhum tipo de deficiência. Ou então não tem ninguém tão próximo assim da gente com deficiência. O meu pai, ele não tinha a perna esquerda. Então, tinha muita coisa que a gente tinha que fazer com acessibilidade para ele. E quando a gente não tem isso por perto, é difícil a gente pensar. Então, essa aí é a reflexão. E eu vou parar um pouquinho aqui para vocês, que eu quero que vocês leiam esse slide. E eu vou ser sincera, eu adoro essa cara de vocês, porque a cara que ele fez é a cara que eu espero. Porque, com certeza, vocês seguiram o fluxo que eu queria ali. Vocês primeiro leram essa parte amarela, depois vocês leram essa parte branca, um pouco mais grifada, vieram aqui para baixo e só depois lá para cima. E sabe por que disso? Porque o layout, o tamanho das fontes e as cores importam muito. E elas que ditam e ajudam a guiar o fluxo que a gente precisa, que as pessoas sigam no nosso site, que as pessoas sigam no nosso sistema, que as pessoas sigam no que a gente quer. Então, isso é muito importante para a acessibilidade. E o que define um website? Aqui tem uma imagem de um website. A gente não tem quase nada escrito. Mas se vocês olharem essa imagem, vocês conseguem identificar cada item que tem ali. A gente sabe que tem um título, a gente sabe que tem uma logo, a gente sabe que tem uma barra de busca, tem um carrossel de imagens, tem um texto, tem uma lista, tem um menu, tem um alerta ali, tem um botão. A gente consegue visualizar tudo isso. E as dicas visuais ajudam exatamente nisso. Então, a gente consegue ver tudo que tem escrito aí, sem nenhum problema. A gente consegue entender o fluxo dessa página, mesmo sem nada escrito. Então, acabei adiantando um pouquinho, e por conta disso, a gente consegue melhorar a experiência do usuário.
e principalmente do usuário com deficiência, porque eles precisam ter autonomia para entrar nos nossos sistemas e consumir o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de porquê, quanto, onde e como a gente pode buscar a acessibilidade. Por quê, né? Por que a gente tem que se preocupar com a acessibilidade? Eu já dei um pequeno spoiler antes, mas a gente tem em torno de 16% da população mundial que possui algum tipo de deficiência. E só aqui no Brasil, a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso é em torno de 23% da nossa população. E é uma população que precisa ter autonomia, que precisa consumir conteúdo e precisa não ter que depender de ninguém para isso. Então, a gente como desenvolvedor, ou então a gente como pessoa, como ser humano, a gente precisa garantir isso para esse público. A gente precisa disso. E aqui embaixo estão as fontes que vocês podem ver. Eu vou divulgar essa palestra depois no meu speaker deck, no mesmo arroba que eu coloquei. E vocês conseguem ver esses dados aí que eu coloquei, né? E a acessibilidade, né? Ela não é uma acessibilidade que você tem que se preocupar com isso. A gente tem que estar sempre atento em garantir que esse público ele consiga consumir o nosso produto. Porque, bem ou mal, é uma parte da população que vai dar uma grana para a sua empresa, que vai dar uma grana, uma visibilidade para o seu produto. E você precisa que esse público tenha acesso a isso. Independente de qual seja o tipo de deficiência que tenha. E a acessibilidade ela é para todos. Por que eu disse isso? Lembra que no começo eu falei que a acessibilidade ela melhora, inclusive, a minha vida, que eu não sou uma pessoa com deficiência? Eu usei a rampa para subir, eu podia subir por ali. Eu usei a rampa. Isso é um recurso de acessibilidade. Quem nunca no sol aumentou o brilho da tela? O brilho da tela é um recurso de acessibilidade. Quem nunca deu um zoom para ler alguma coisa? Isso é um recurso de acessibilidade. Eu, inclusive, boto o leitor de tela do celular para ler fofoca grande, textão para mim no WhatsApp. Isso é um recurso de acessibilidade. Eu uso óculos. Toda vez que eu vou no oftalmologista, eu tenho que dilatar a vista. E eu preciso dar um zoom, eu preciso do brilho alto para conseguir enxergar quando eu estou com a vista dilatada. Isso é um recurso de acessibilidade. Eu não tenho nenhum tipo de deficiência. Mas essas são que a gente fala que são as deficiências temporárias. Quem nunca quebrou o braço? Ou ficou com algum problema, machucou o dedo, não conseguia mexer em alguma coisa? Então, assim, você precisa pensar que quando uma pessoa está com, por exemplo, o braço quebrado, ela precisa que o botão, por exemplo, seja grande, porque ela não está com muita mobilidade ali para clicar. Um idoso que já perde um pouco da acuidade visual, da acuidade motora dele. A gente precisa, uma criança, a gente precisa que isso seja intuitivo. Tudo que a gente faça seja intuitivo, para que eles consigam seguir o fluxo, independente do entendimento. Os textos sejam simples. Então, isso tudo ajuda. Então, são coisas que não são para pessoas, que são para pessoas com deficiência, mas que a gente vai se valer disso. Então, isso é importante para a gente. Então, lembre-se sempre disso. A acessibilidade, sim, é para todos. E quanto custa para investir em acessibilidade? A primeira coisa é a conscientização. Cada um de vocês aqui já está com isso na cabeça, porque vocês estão aqui para saber um pouco de acessibilidade. Isso é muito legal. A capacitação. Para a capacitação, a gente tem várias ferramentas e a documentação delas é muito boa. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre documentação. A documentação da parte de acessibilidade ela é muito descritiva e muito completa. Então, ela é muito boa para isso. E a partir daí, a gente coloca isso em execução. E se cada coisa que a gente fizer, a gente colocar na rotina, que a gente precisa pensar como que uma pessoa de deficiência consumiria aquilo, a gente colocar isso na rotina, isso, a partir de um tempo, vai ficar fluido para a gente. Então, a acessibilidade, sim, deve fazer parte da rotina. É aquele momento que a gente pensa, será que quando eu estou construindo aquele componente da web, quando eu estou construindo aquela página, será que alguma pessoa que não enxerga vai ter algum problema? Será que o botão está grande o suficiente para alguém que está com problemas de mobilidade vai conseguir clicar? A documentação, inclusive, fala sobre isso, eu vou falar um pouco mais para frente. E onde que eu encontro conteúdo de acessibilidade?
Eu já dei a dica, é na documentação. A gente tem a documentação, a gente tem que validar se o nosso código, tudo que a gente está escrevendo tá ok. E essa validação é feita através da documentação do WCAG, né, que é criada pelo Way. Eu não vou me arriscar a falar esse nome em inglês, porque eu não sou muito boa no inglês. Então, é criada pelo Way, tá, para esse conteúdo. Esse conteúdo essa documentação, ela está baseada nesses 4 pilares, que são os princípios, as recomendações, os critérios de sucesso e as técnicas para aplicar a parte da acessibilidade. E tudo isso está dentro desse princípio POR, que é um acrônimo para perceptível, operável, compreensível e robusto. Então, a gente colocando tudo que a gente fizer dentro desse princípio, a gente tem garantido que a gente tem aí a parte de acessibilidade do nosso site, ou a página, ou o sistema que a gente construir vai estar acessível. E na documentação do WCAG, a gente tem os critérios de sucesso. Esses critérios de sucesso, eles estão separados em níveis. A gente tem o nível A, o nível AA ou AA, e o nível AAA ou AAA. No nível A, a gente pode ter algum problema de acessibilidade no nosso site. A gente pode ter algum gap, alguma armadilha, que é, por exemplo, um pop-up que um leitor de tela não consegue sair, ou algum menu que a gente não consegue voltar para a página. Pode ter algum problema de acessibilidade. Então, ele não é um nível muito aceitável. O nível AA é um nível ok. Esse nível Esse nível é tranquilo, a gente consegue navegar, a gente não vai ter nenhum gargalo, a gente vai conseguir acessar tudo, o nosso usuário não vai ter nenhum problema de compreensão no nosso conteúdo. E é um nível de conformidade que está de acordo com a lei, que tem lei sim para acessibilidade. Então, ele está de acordo com a lei e você pode ficar tranquilo. O nível AAA é o perfeito, só que ele é bem difícil de ser atingido. Nem sempre nosso site ou nossa página tem alguns critérios que a gente precisa atingir para o nosso nível AAA. Então, ele é um nível bem difícil. Caso você atinja o AA, está perfeito, como eu falei, está dentro da lei, tal que a lei pede, então você não vai ter problemas para o seu usuário. Então, está tranquilo, foquem no AA que vocês vão ter sucesso. Outra parte da documentação, aqui, é essa documentação, que é o WCAG. Essa documentação do WCAG, ela abrange toda a parte estática do seu site, ou seja, o HTML e o CSS. Nessa documentação, a outra também que eu vou falar, elas são muito descritivas, elas têm exemplos de código, elas têm tudo, tem um playground que você consegue acessar e ver como esse componente vai ficar. Então, você consegue ter uma boa base por aí. Basicamente, eu li essa documentação, essa e a documentação do Way Area, que ela abrange a parte já dinâmica do site, a parte do JavaScript. Então, assim, todas elas têm exemplos, todas elas têm exemplos de código, trechos de código. Basicamente, se você copiar e colar no seu componente, vai funcionar. O máximo que você vai fazer é ter que estilizar um CSS para ficar do estilo da sua página. Mas, fora isso, vai funcionar e está tudo pronto para você. Então, a documentação ela é muito boa nesse âmbito, tá? E se você procurar bem, na documentação, na linguagem que você usa, possivelmente tem uma documentação exclusiva para acessibilidade. Por exemplo, o React, ele tem alguns componentes. Eu não sou front-end, como eu falei, mas os meus amigos de React já me falaram isso. Tem componentes prontos já. Você não precisa fazer na mão, porque a documentação vai te ensinar a fazer na mão os componentes. Mas no React tem alguns componentes já prontos e acessíveis. Então, é só você usar aí a documentação. Tem a parte de acessibilidade que vai te mostrar esses componentes. Então, você consegue ter isso. Então, procure se a linguagem de vocês tem esse tipo de documentação, que vai ajudar muito no seu dia a dia e no seu desenvolvimento. E como que a gente faz para tornar os nossos conteúdos acessíveis? A primeira coisa, a chave de tudo, é uma HTML bem escrita. Então, se a gente tiver uma HTML bem escrita e com a parte semântica correta, a gente garante que o nosso código está certo.
E a gente garante que o nosso leitor de tela não vai ter problemas para ler o nosso componente, né? Aqui eu trouxe um exemplo. Os 3 são botões. Os 3 estão acessíveis. Porém, os 2 primeiros, aliás, os 4, desculpa, são 4 botões. Os 3 primeiros, eles estão a gente está tendo que fazer algumas coisas ali para tornar eles acessíveis, né? Ali a gente tem a primeira. A gente tem uma div, né? Que a gente tem a classe button, que vai dar o jeito, a estética dele como se fosse um botão. Aqui a gente está usando esse componente tab index. Esse tab index, eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas ele inclui as coisas na árvore de acessibilidade. Então, assim, a div é uma tag que não é semântica. Então, ela é escondida do nosso leitor de tela. Então, a gente tem que forçar com o tab index para ela aparecer na nossa árvore de acessibilidade. Só por aí a gente já vê que não tem alguma coisa errada, né? Aí a gente bota aqui o role. O role é como se fosse uma carteira de trabalho. Esse div, ele está desempregado. A partir do momento que eu boto uma role, eu digo, a partir de agora você é um botão. Então, assinei a carteira dele. Eu disse para ele o que ele era naquele momento. Então, eu estou dizendo que ele é um botão. Então, aqui eu estou forçando bastante para ele ser acessível. A mesma coisa ali embaixo. Eu já botei um link. Então, melhora um pouco, né? Então, a mesma classe botão, estou botando a role ali dizendo que aquele link é um botão. Está um pouco melhor que o de cima? Tá, mas não está o ideal. Assim como o spam ali embaixo. A gente está tendo que forçar muita coisa. Agora, no nosso HTML5 maravilhoso, a gente tem essa linda tag chamada button, que está pronta, já está acessível. É só você botar o texto, já está com estilo de botão, já está com toda a parte de acessibilidade, já está inclusa na árvore de acessibilidade. E olha como o código está bonito. Você bate o olho aqui, você já sabe que é um botão. Então, o seu código fica mais limpo, o seu código fica mais legível. Então, para que a gente vai escrever um monte de código assim, se a gente pode escrever um código mais bonito, né? E, além de tudo, facilita a vida do desenvolvedor, porque eu não vou mexer nesse código sozinha. A partir daqui a um tempo, ele pode mexer no meu código. Ele vai bater o olho nesse botão, vai saber que é um botão. Ele não precisa ficar tirando a ideia da cabeça. O que eu quis fazer ali? Ele já vai saber. Então, essa é uma parte muito importante da parte do HTML semântico. E a árvore de acessibilidade, que eu falei bastante, ela deriva do nosso HTML. Ela deriva da nossa árvore do HTML. Ou seja, ele vai pegar todo o nosso código HTML, vai ler quais são as tags que são semânticas e que entram nessa árvore, vai jogar tudo lá para a nossa árvore de acessibilidade e, a partir daí, as nossas tecnologias assistivas, ou seja, um leitor de tela ou qualquer tipo de aplicação de reconhecimento, vai reconhecer o nosso conteúdo e conseguir passar isso para o nosso usuário. E vai melhorar a experiência dele. Então, a gente escrevendo um bom código, a gente está melhorando a vida do nosso usuário. E isso que importa, isso que é bastante importante. Mais uma vez eu reforço, uma HTML bem escrita é a chave da parte da acessibilidade. E aqui eu tenho alguns pontos importantes que a gente tem que prestar atenção. Lógico que são muitos, aqui eu tenho pouco tempo, só estou trazendo os principais. Mas alguns pontos de atenção, que é a linguagem da página. Quando a gente começa a abrir o nosso HTML, a gente tem lá um atributo chamado lang, que a gente bota qual é a linguagem. No nosso caso, a gente vai botar PTBR. Para que serve isso? Quando o leitor de tela lê esse atributo, ele sabe que ele tem que indexar a voz em português. A gente já viu que a voz em inglês do Google lendo português é uma porcaria, né? Então, quando a gente bota esse atributo, ela indexa a voz certa. Então, ele vai ler corretamente. E esse atributo lang é um atributo global. Você pode botar em qualquer lugar do seu site. Se você tiver uma citação em inglês no seu site, coloque o atributo lang e fale que aqui naquele ponto é inglês. Porque aí, quando chegar naquele ponto, o leitor de tela vai trocar a voz e vai trocar a voz para inglês. Então, a pessoa não vai ter problema de compreensão. Outro ponto importante são os pontos de referência. Porque os leitores de tela, eles têm atalhos para navegar, por exemplo, no menu, na página principal, no rodapé. Tem atalhos.
Então, se você escrever um HTML com as tags corretas, que tem a parte semântica, por exemplo, a gente tem o header, a gente tem o footer, a gente tem o main, tem o aside para uma coisa lateral. Então, a gente tem todas as tags, a gente consegue que o nosso leitor de tela navegue entre elas. Os títulos, os Hs, né, os headers, eles já têm esse atalho. Então, fica muito simples navegar através dos pontos de referência. As roles, eu já dei um spoiler lá na frente, mas eles vão dizer o que aquela tag é. Às vezes a gente não foge, a gente tem que usar uma div. Não tem jeito, tem que usar um span. Então, usem e abusem da role para o leitor de tela saber exatamente o que é aquela div, aquele span do que a gente tem ali. Os títulos da página. O título que eu falo aí, não só aquele título que fica lá no navegador, na abinha do navegador, que aquilo é muito importante, porque você imagina você entrar num site e está escrito assim, site. Aí o leitor de tela lê site. Você fala, ok, eu estou no navegador, eu espero que seja um site. Mas é de quê? Então, bote um título descritivo. E principalmente naquela parte de cima do navegador, um título que te dê um spoiler, digamos assim, que te dê uma ideia do que vai estar ali no seu site, qual vai ser esse conteúdo e uma coisa rápida. Também você não vai botar um texto que é uma bíblia ali, né? Vai botar um texto bem rápido e descritivo, porque o título é isso. E os H1 até o H6, eles são exatamente isso. São títulos descritivos para a gente entender qual é o próximo conteúdo que vem. Então, esses títulos são muito importantes. E lembrem da hierarquia que a gente tem, do H1 até o H6. Não troquem essa hierarquia. Porque essa hierarquia, lembra lá que eu falei no começo? Que a gente precisa ditar o fluxo do nosso usuário? Essa hierarquia vai te dar o fluxo. Então, pensem na hierarquia e usem ela corretamente. Hoje em dia, com HTML5, dentro de cada componente, a gente pode renovar a hierarquia, botar de novo dentro do H1, H6. Então, usem e abusem disso para ditar o fluxo da sua página. O Tab Index, eu dei um... Já? Rapidinho, estou acabando. O Tab Index, eu dei um spoiler, ele coloca e exclui coisas da árvore de acessibilidade. Formas de navegação, tem que ter várias. Teclado, mouse, touch, tem que se preocupar com isso. Título, contraste, foco, como eu já falei, isso é muito importante para que o usuário saiba se localizar no seu conteúdo, né? E aqui tem algumas ferramentas que a gente usa como desenvolvedor que ajudam. A Axe DevTools e o Lighthouse, eles ajudam muito com dicas e fazem uma varredura no seu site e te dizem onde tem problemas de acessibilidade e te dão soluções. O Contrast Checker, ele ajuda nas cores, para você não ter problema com pessoas com baixa visão e não entrarem e não tiverem problema para navegar no seu conteúdo. O Heading Maps, ele pega aqueles H1, H6 e dita fluxo. Ele ajuda muito nesse ponto. E as nossas estrelas, né, que são os leitores de tela. A gente tem o NVDA, que é o mais famoso, né, mas ele só funciona para Windows. A gente tem o JAWS, que é pago, ele é muito bom também. A gente tem o Screen Reader, que é uma extensão do Chrome. Então, é fácil de você ter, só que ela funciona só no navegador Chrome. Então, se você precisar ver alguma coisa, use o Screen Reader. O Talkback e o VoiceOver são de celulares, o VoiceOver da Apple e o Talkback do Android. E o DOSVox, eu gosto muito de falar dele, que é um projeto da UFRJ, lá do Rio de Janeiro, de onde eu sou, que é um leitor de tela que, inclusive, está lendo Linux. Então, é um projeto, procurem para saber, porque ele é muito interessante. E aqui tem alguns links para aprofundar no assunto. E obrigada! Mais uma vez aí o meu QR Code. Me sigam nas redes sociais, tirando fotos, podem me marcar que eu vou repostar tudo. E se tiver alguma dúvida, estou aberta aqui a perguntas. Se a dúvida não surgiu agora, pode me chamar na DM que a gente conversa. Tá bom aqui? Que isso. Eu vi ali que tinha... Oi. Nossa, está bem mais alto do que eu estava. Eu vi ali que tinha um ponto de atributos áreas. Já vi muito... Os atributos áreas, eu acabei tendo que correr um pouco. Os atributos áreas, o que eles são? Eles são atributos que a gente usa principalmente para o JavaScript identificar a parte de acessibilidade. Então, usem e abusem dos atributos áreas, que vai fazer com que o leitor de tela identifique o seu JavaScript e leia corretamente
o componente que você está. Por exemplo, quando a gente... Esse microfone é muito mais... Vocês estavam me escutando direito? Porque esse microfone é bem mais alto. Tá. Os atributos área, por exemplo, no celular. Você já viu aquele menuzinho que tem uns 3 tracinhos? É o famoso menu hambúrguer. Ele tem um atributo área chamado Area Expanded. Nele vai estar true ou false. Quando ele está aberto, o menu está aberto, ele vai estar true. Quando o menu está fechado, ele está false. Então, quando o leitor de tela chega nele, ele vai dizer menu aberto ou menu fechado, porque ele vai ler esse atributo. Então, o atributo área ele é muito importante nesse ponto. Ele tem muitos atributos áreas. Aquela documentação que eu coloquei do área, ele bota toda essa parte, porque ele abrange toda essa parte do JavaScript. Então, ele vai ter detalhamentos, tem muitos atributos área. Eu estou falando um deles, que é muito usado, mas tem muitos atributos área. E eles são muito importantes para que o seu leitor de tela leia exatamente o que você quer e dê o seu recado, né? Corretamente. Muito bom, era só essa dúvida mesmo que eu tinha. Tá. Mais alguma pergunta? Tem pergunta online também? Tem pergunta online? Não? Obrigada, gente. Obrigada, Campus Party!